Sofia apertou a mão de sua mãe, enquanto caminhavam pelas ruas molhadas de São Paulo. A chuva havia começado outra vez, e seus tênis já tinham furos que deixavam entrar a água fria. Seu estômago roncava forte, porque só haviam comido pão francês com margarina no dia inteiro. Minha filha, preciso que você seja muito corajosa, disse Valéria, parando em frente a um edifício alto que brilhava com luzes douradas no Morumbi. Vamos ver uma pessoa muito importante. É o senhor que vai nos ajudar com o aluguel? Perguntou Sofia, limpando o nariz com a manga do casaco furado. Valéria não respondeu. Apenas olhou para cima, contando os andares até chegar ao último. No 32º andar vivia Alexandre Torres, o homem mais poderoso que havia conhecido. O homem que não sabia que tinha uma filha. Enquanto isso, 30 andares acima, Alexandre terminava de revisar os números de sua empresa. Os lucros do mês haviam sido excelentes. Serviu-se outro uísque importado e ficou em pé diante da janela panorâmica que mostrava toda São Paulo. Dali de cima, as luzes da cidade pareciam pequenos pontos brilhantes. As pessoas se viam como formigas caminhando pelas avenidas. Seu telefone tocou. Era Roberto, seu sócio. Já viu os relatórios? Somos imparáveis, irmão. No próximo ano vamos ser os mais ricos de todo o estado. Sim, eu sei, respondeu Alexandre tomando um gole de uísque. Dinheiro atrai dinheiro. Alexandre desligou e voltou à sua mesa. Tinha 35 anos e havia construído um império imobiliário. Podia comprar o que quisesse, ir aonde desejasse, conhecer quem fosse, mas seu apartamento de cobertura se sentia vazio. Sempre estava sozinho. Lá embaixo, na portaria do edifício, Valéria explicava ao porteiro que precisava falar com o Sr. Torres. Senhora, já são 9 da noite. O Sr. Torres não recebe visitas sem hora marcada, disse o porteiro olhando suas roupas molhadas com desprezo. Por favor, diga que sou Valéria Moraes. Ele me conhece. É muito importante. Valéria Moraes. O porteiro conferiu uma lista. Não está nos contatos autorizados. Sofia se aproximou da mesa do porteiro e o olhou com seus grandes olhos tristes. Senhor, minha mãe está muito doente. Só queremos falar com o Sr. Torres 5 minutos. O porteiro se abrandou um pouco ao ver a menina. Pegou o telefone e discou para a cobertura. Sr. Torres, desculpe o incômodo. Tem uma senhora aqui que diz se chamar Valéria Moraes. Vem com uma criança pequena e diz que é urgente. Alexandre quase se engasgou com o uísque. Valéria. Não escutava esse nome há 7 anos. As lembranças chegaram de uma vez. Suas risadas, seus carinhos, a noite que foram juntos ao seu apartamento depois de se conhecerem num bar em Vila Madalena. Havia sido apenas uma aventura de uma noite. Ela trabalhava numa loja de roupas no shopping e ele estava começando seu negócio. Valéria Moraes, repetiu Alexandre, sentindo o coração acelerar. Podem subir. 32º andar. O porteiro desligou e os olhou surpreso. Podem subir. Andar 32. No elevador, Sofia perguntou. Mamãe, por que seus olhos estão vermelhos? Não é nada, meu amor. Só estou cansada. Mas Valéria sabia que não era cansaço. Era a doença que a estava matando por dentro. Os médicos haviam dito que só lhe restavam algumas semanas. Não tinha dinheiro para o tratamento particular e não tinha família para cuidar de Sofia. Só restava uma opção: o pai de sua filha. O elevador parou com um som suave. As portas se abriram e Sofia viu o corredor mais elegante de toda a sua vida. As paredes tinham quadros bonitos e o piso brilhava como espelho. Alexandre abriu a porta antes que batessem. Quando viu Valéria, sentiu como se tivessem passado apenas 5 minutos desde a última vez. Continuava sendo linda, mas estava muito magra e pálida. Depois, olhou a menina ao lado dela. Tinha cabelo castanho como Valéria, mas algo em seu rosto lhe resultava familiar. Seus olhos, seu nariz, a forma da boca. Oi, Alexandre, disse Valéria com voz trêmula. Te apresento sua filha. Alexandre ficou imóvel na porta. As palavras de Valéria ecoaram em sua cabeça como um eco que não conseguia parar. Te apresento sua filha. A menina o olhava com curiosidade, sem entender por que o senhor elegante havia ficado tão pálido. Minha o quê?
conseguiu dizer Alexandre se apoiando no batente da porta. Sua filha se chama Sofia, tem 6 anos. Alexandre fez contas rápidas na cabeça. 6 anos atrás havia estado com Valéria. Só uma noite. Haviam bebido muito vinho, rido, terminado na sua cama. No dia seguinte, ela havia ido embora cedo e nunca mais a tinha visto. Isso é impossível. Você nunca me disse nada. Não disse porque não queria estragar sua vida, respondeu Valéria, carregando Sofia nos braços. Você tinha grandes sonhos, estava começando sua empresa. Um bebê só ia atrapalhar. Mas eu tinha direito de saber. Sofia se assustou com o grito e se escondeu no pescoço da mãe. Abaixe a voz, por favor, pediu Valéria. Não quero que ela se assuste mais do que já está. Alexandre respirou fundo e se afastou para que entrassem. Sua cobertura nunca havia recebido visitantes tão pequenos. Tudo estava projetado para impressionar clientes ricos. Móveis de couro italiano, obras de arte caras, uma vista espetacular da cidade. Sofia caminhou devagar, tocando tudo com cuidado, como se fosse quebrar. Você mora aqui sozinho? Perguntou a menina. É muito grande para uma pessoa só. Sim, moro sozinho, respondeu Alexandre, sem saber como falar com uma criança. Valéria se sentou na poltrona mais próxima. Parecia exausta, como se caminhar até ali lhe tivesse custado muito esforço. Querem beber alguma coisa? Água, café? Ofereceu Alexandre, ainda processando a situação. Água está bom. Para Sofia também, por favor. Alexandre foi à cozinha com as mãos tremendo. Enquanto servia os copos, escutou Sofia perguntar à mãe. Esse senhor é meu pai de verdade? Sim, meu amor, é seu pai. Por que ele nunca veio nos ver? Porque não sabia que você existia. Alexandre voltou com os copos de água e se sentou na frente delas estudando o rosto de Sofia. Agora que a via de perto, as semelhanças eram inegáveis. Tinha o mesmo queixo, as mesmas sobrancelhas grossas, até a mesma maneira de franzir a testa quando estava pensando. Como posso ter certeza? Perguntou Alexandre. Valéria tirou uns papéis dobrados da bolsa. Aqui está a certidão de nascimento. Coloquei seu nome como pai. Se quiser, podemos fazer exame de DNA. Alexandre pegou os papéis com mãos trêmulas. Ali estava. Sofia Moraes Torres. Data de nascimento. 15 de março de 2018. Pai, Alexandre Torres Mendonça. Por que vem agora? Perguntou levantando o olhar. Depois de 6 anos? Valéria baixou os olhos. Sofia estava brincando com um enfeite de cristal na mesa de centro, alheia à conversa dos adultos. Porque estou morrendo, Alexandre. As palavras caíram como um martelo no silêncio da cobertura. O quê? Câncer de pâncreas. Muito avançado. Os médicos dizem que me restam poucas semanas, talvez um mês se eu tiver sorte. Alexandre sentiu o mundo desabar sobre ele. Não apenas havia descoberto que tinha uma filha, mas ela estava prestes a ficar órfã. E o que quer que eu faça? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Que cuide dela. Que seja seu pai. Não tenho mais ninguém. Minha família morreu há anos e não tenho irmãos. Você é tudo o que ela tem. Sofia parou de brincar e olhou os adultos. Algo no ambiente havia mudado. Mamãe, por que está chorando? Não é nada, meu amor. Só estou conversando com seu pai sobre coisas importantes. Alexandre se levantou e caminhou até a janela. A cidade continuava brilhando lá embaixo, indiferente ao drama que se desenvolvia no 32º andar. Sua vida perfeitamente organizada acabara de explodir em 1000 pedaços. Não sei nada sobre crianças, disse sem se virar. Não sei como ser pai. Ninguém sabe como ser pai até que é, respondeu Valéria. Mas você é inteligente, tem recursos, pode dar a ela tudo o que eu nunca pude. E se eu disser que não? Então terei que procurar uma família adotiva antes que seja tarde demais. Alexandre se virou e viu Sofia, que o observava com aqueles olhos grandes e confiantes. Não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa. Sua vida nunca mais seria a mesma. Posso ficar esta noite aqui? Perguntou Sofia, interrompendo o silêncio pesado que havia caído sobre a sala. Mamãe disse que sua casa é muito segura. Alexandre olhou Valéria procurando uma explicação. Não temos onde ficar esta noite.
admitiu Valéria baixando a voz. Nos despejaram do apartamento ontem. Não consegui pagar o aluguel em 3 meses. Onde dormiram ontem? No carro de uma amiga, mas ela não pode nos ajudar por mais tempo. Alexandre passou as mãos pelo cabelo. Sua vida ordenada estava se transformando num caos total. Mas ao ver a menina, sentiu algo estranho no peito, uma mistura de responsabilidade e algo que não conseguia identificar. Tudo bem. Podem ficar esta noite, disse finalmente. Tenho um quarto de hóspedes. Sofia bateu palmas e correu na direção dele. Obrigada, papai. A palavra papai o atingiu como um raio. Era a primeira vez que alguém o chamava assim e não sabia se gostava ou se ficava em pânico. Sofia, não incomoda o Sr. Torres, repreendeu Valéria. Mas você disse que ele era meu pai. Sim, mas... Está tudo bem, interrompeu Alexandre. Ela pode me chamar de papai se quiser. Valéria sorriu com gratidão. Era o primeiro sorriso genuíno que ele via nela a noite toda. Alexandre as levou ao quarto de hóspedes. Era um quarto elegante, mas frio, com cama king size e móveis modernos. Sofia subiu na cama num pulo e começou a pular. É muito macia, como as camas dos hotéis da televisão. Cuidado, minha filha, disse Valéria, mas notava-se que também estava impressionada com o quarto. Estão com fome? Perguntou Alexandre. Posso pedir comida? Pode pedir pizza? Perguntou Sofia com os olhos brilhantes. Nunca comi pizza cara. Alexandre riu apesar de tudo. Era a primeira vez que ria desde que haviam chegado. Claro, pizza. Enquanto esperavam a comida, Sofia explorou a cobertura com curiosidade. Tocava tudo com cuidado, como se fosse um museu. Quando chegou ao piano, que Alexandre nunca tocava, apertou uma tecla e o som ecoou por toda a sala. Você sabe tocar piano? Perguntou. Um pouco. Aprendi quando era criança, mas não pratico mais. Pode me ensinar? Eu... não sei. Talvez. Valéria os observava da poltrona. Pela primeira vez em meses, Sofia parecia feliz. Realmente feliz. Quando a pizza chegou, comeram na sala de jantar elegante de mármore negro. Sofia tentou comer com cuidado, mas o molho escorreu pelo queixo. Alexandre passou um guardanapo e por um momento seus olhos se encontraram. Os olhos de Sofia eram exatamente como os dele quando era criança. A que você se dedica, papai? Perguntou Sofia entre mordidas. Compro e vendo prédios, casas também. Como as casas onde mora gente pobre? A pergunta o pegou desprevenido. Alexandre nunca havia pensado em seus inquilinos como gente pobre. Para ele eram apenas números nos relatórios. Todas as casas, Sofia, para todo tipo de pessoas. Depois do jantar, Valéria ajudou Sofia a tomar banho no banheiro gigante que tinha banheira e chuveiro separados. Sofia gritava de emoção porque havia sabonete que cheirava a flores e toalhas mais macias que qualquer coisa que já havia tocado. Enquanto isso, Alexandre ligou para Roberto. Roberto, sou Alexandre. Preciso que cancele todas as minhas reuniões de amanhã. Você enlouqueceu? Você tem a apresentação com os investidores japoneses. Tenho uma emergência familiar. Família? Você não tem família. Alexandre olhou em direção ao quarto onde podia escutar as risadas de Sofia. Agora tenho. Quando Sofia saiu do banho, vestia uma das camisas de Alexandre como pijama. Ficava enorme nela, mas parecia contente. Pode me contar uma história? Pediu. Não tenho livros de histórias. Não tenho livros para crianças. Pode inventar uma? Alexandre se sentiu perdido. Não sabia inventar histórias. Sua vida havia sido só números, contratos e dinheiro. Sobre o que quer que seja. Sobre uma menina que encontra seu pai e moram num castelo. Valéria estava deitada na cama, muito pálida, mas sorrindo enquanto escutava. Alexandre se sentou na beirada da cama e começou a inventar uma história sobre uma princesa que morava numa casa pequena com sua mãe, até que um dia conheceu um rei que morava num castelo muito alto. A princesa descobriu que o rei era seu pai, e juntos aprenderam a ser uma família. Quando terminou, Sofia já estava dormindo. Valéria tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, sussurrou. Por tudo. Alexandre saiu do quarto e se serviu outro uísque.
Ficou em pé diante da janela, olhando a cidade. Pela primeira vez em anos, sua cobertura não se sentia vazia. No dia seguinte, Alexandre acordou com o barulho de pratos na cozinha. Por um momento, esqueceu o que havia acontecido na noite anterior. Depois escutou a risada de uma criança e tudo voltou à sua memória como uma avalanche. Vestiu um roupão e caminhou até a cozinha. Valéria estava fazendo ovos mexidos, enquanto Sofia se sentava numa das cadeiras altas da bancada, balançando as pernas. "Bom dia", disse Alexandre, se sentindo estranho na própria casa. "Bom dia, papai", gritou Sofia. "Mamãe está fazendo ovos. Você tem leite? Não achamos leite na sua geladeira." Alexandre abriu a geladeira e percebeu que quase não tinha comida. Apenas algumas garrafas de água mineral, vinho branco e sobras de comida chinesa. "Normalmente não tomo café em casa", explicou. "Sempre como em restaurantes." "Todos os dias?", perguntou Sofia com os olhos arregalados. "Não fica enjoado?" "Não, nunca pensei nisso." Valéria serviu os ovos em 3 pratos. Parecia melhor que na noite anterior, embora continuasse muito magra. "Alexandre, precisamos conversar sobre coisas importantes", disse, se sentando ao lado de Sofia. "Sobre o futuro." "Que tipo de coisas?" Valéria tirou uma pasta amarela da bolsa. "Papéis legais para que você possa ser o tutor oficial de Sofia quando eu não estiver mais aqui." Alexandre engoliu em seco. Havia estado tentando não pensar nessa parte. "O que preciso fazer? Primeiro o exame de DNA para que tudo seja legal. Depois precisa assinar documentos que lhe dão a guarda completa." "E se eu não quiser?", perguntou, embora já soubesse que queria, pelo menos um pouco. Sofia parou de comer e olhou os dois com preocupação. "Você não me quer, papai." O coração de Alexandre se partiu ao ver o rosto triste da menina. "Não é isso, Sofia. É que é muito complicado para os adultos." "Por quê?" "Porque seu pai tem uma vida muito ocupada", explicou Valéria. "Tem uma empresa grande, viaja muito, trabalha até muito tarde." "Mas os pais também podem trabalhar. O pai da minha amiga Camila trabalha e chega para jantar todas as noites." Alexandre não soube o que dizer. Nunca havia pensado em ter uma vida normal, com horários normais, com jantares em família. Depois do café da manhã, foram a um laboratório particular fazer o exame de DNA. Alexandre pagou extra para que os resultados ficassem prontos em 24 horas. Enquanto esperavam, Sofia se divertiu vendo peixes num aquário. "Dói?", perguntou quando viu que teriam que tirar sangue dela. "Só uma picadinha", disse a enfermeira. "Você é muito corajosa." Sofia não chorou quando tiraram seu sangue. Apenas apertou a mão de Alexandre com força. À tarde, Alexandre teve que ir ao escritório para algumas reuniões importantes. Deixou Valéria e Sofia na cobertura, mas não conseguia se concentrar. A cada 5 minutos, pensava no que estariam fazendo. "Você está bem?", perguntou Roberto durante uma reunião. "Parece distraído." "Estou bem." "Tem certeza? Porque os investidores japoneses notaram que você não estava prestando atenção." Alexandre olhou o celular. Valéria havia mandado uma foto de Sofia desenhando numa folha de papel. O desenho mostrava 2 figuras, uma grande e uma pequena, de mãos dadas. "Preciso ir embora", disse Alexandre, se levantando da mesa. "O quê?" "Alexandre, temos mais 3 reuniões." "Cancelem." Quando chegou à cobertura, encontrou Sofia dormindo no sofá grande com giz de cera espalhados pela mesa. Valéria estava na cozinha preparando chá. "Como foi o dia de vocês?", perguntou Alexandre. "Bem, Sofia desenhou muito. Disse que quer decorar sua casa com os desenhos dela." Alexandre viu os desenhos. Havia casas com jardins, famílias sorrindo, um cachorro correndo. Tudo que ele nunca havia tido. "Valéria, preciso te perguntar uma coisa." "Pode falar." "Por que não me procurou antes? Sério, por que esperou até agora?" Valéria ficou calada por um momento. "Porque tinha medo de que você dissesse não. E também tinha orgulho. Pensei que podia criá-la sozinha." "E conseguiu os primeiros anos?" "Sim." "Trabalhava em 2 empregos. Sofia ficava na creche. Mas quando fiquei doente, perdi os trabalhos. Acabaram as economias. Os últimos meses foram muito difíceis."
Alexandre sentiu uma pontada de culpa. Enquanto ele ficava milionário, sua filha havia vivido na pobreza. Desculpa, se eu soubesse... Não se desculpe, você não sabia, mas agora sabe e tem a oportunidade de ser o pai que ela precisa. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Alexandre ficou acordado pensando. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. A pergunta era, estava pronto para essa mudança? No dia seguinte, Alexandre recebeu a ligação do laboratório às 10 da manhã. Suas mãos tremeram enquanto discava o número para escutar os resultados. Senhor Torres, temos prontos os resultados do exame de paternidade. A probabilidade de o senhor ser o pai biológico é de 99,9%. Alexandre desligou o telefone e ficou sentado no escritório por vários minutos. Já não havia dúvidas. Sofia era sua filha. Valéria estava na cozinha ensinando Sofia a fazer tapioca quando ele chegou com os papéis na mão. São os resultados? Perguntou Valéria. Sim, é oficial. Sou o pai dela. Sofia correu na direção dele e o abraçou pelas pernas. Eu já sabia, temos os mesmos olhos. Alexandre a pegou no colo pela primeira vez. Era mais leve do que esperava e se abraçou ao seu pescoço com confiança total. Ah, isso significa que já posso contar para todo mundo que tenho pai? Perguntou Sofia. Sim, meu amor, respondeu Valéria, limpando uma lágrima. Já pode contar para todo mundo. Naquela tarde, foram ver a advogada que Valéria havia contatado. Chamava-se Doutora Ruiz e tinha um escritório pequeno, mas organizado no centro da cidade. Senhor Torres, preciso explicar o que significa ser tutor legal, disse a advogada, abrindo uma pasta grossa. Não é só dar casa e comida. É tomar todas as decisões importantes. Escola, médicos, tudo. Entendo. Está preparado para isso? Para mudar seu estilo de vida? Alexandre olhou Sofia, que estava brincando com os brinquedos num canto do escritório. Estou aprendendo. Também preciso perguntar sobre sua situação econômica. Pode sustentar uma criança? Alexandre quase riu. Essa era a parte mais fácil. Sim, não tenho problemas financeiros. A advogada conferiu seus extratos bancários e assobiou baixinho. Definitivamente não tem problemas financeiros. Muito bem, vamos proceder. Enquanto assinavam papéis, Sofia se aproximou de Alexandre. O que está fazendo, papai? Estou assinando papéis que dizem que vou cuidar de você sempre. Sempre, sempre, sempre. Sofia sorriu e voltou a brincar. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Valéria e Alexandre se sentaram no terraço da cobertura. A cidade brilhava embaixo deles como um mar de luzes. Se arrepende? Perguntou Valéria. De quê? De tudo isso. De termos aparecido na sua vida. Alexandre pensou na resposta. 3 dias atrás, sua maior preocupação era se ia ganhar mais dinheiro naquele mês. Agora se perguntava que escola seria melhor para Sofia e se sabia cozinhar algo além de ovos. Não, disse finalmente. Não me arrependo. Mas sua vida vai mudar muito. Já está mudando. Ontem cancelei 3 reuniões para chegar cedo em casa. Nunca havia feito isso. Valéria riu. Espera só até ela começar a escola. Vai ter que ir a reuniões de pais, festivais, peças de teatro. Peças de teatro? Sofia adora atuar. No ano passado fez de árvore numa peça sobre meio ambiente. De árvore? Sim. Ficou imóvel por 20 minutos. Foi a melhor atuação de árvore que já vi na vida. Os dois riram. Era a primeira vez que riam juntos desde que ela havia chegado. Alexandre, preciso te pedir mais uma coisa. O quê? Quando eu não estiver mais aqui, não quero que diga que fui má mãe por não ter te procurado antes. Fiz o que achei melhor na época. Nunca diria isso. Pelo contrário, acho que foi muito corajosa criando-a sozinha todo esse tempo. Sério? Sério. Eu não saberia o que fazer com um bebê quando tinha 28 anos. Estava obcecado em ganhar dinheiro. E agora? Alexandre olhou em direção à sala onde Sofia havia deixado seus giz de cera e desenhos espalhados por toda parte. Sua cobertura perfeita já não era perfeita, e estranhamente isso não o incomodava. Agora acho que há coisas mais importantes que dinheiro.
No dia seguinte, Alexandre fez algo que nunca havia feito. Ligou para sua assistente e disse que não iria ao escritório. Está doente, Sr. Torres? Não, vou levar minha filha para conhecer a cidade. Sua filha? Não sabia que tinha uma filha. Eu também não sabia até 3 dias atrás. Alexandre, Valéria e Sofia passaram o dia visitando parques, museus e até foram ao zoológico. Sofia ficou tão animada com os macacos que Alexandre comprou um macaco de pelúcia que custava mais que muitas pessoas ganhavam numa semana. Naquela noite, enquanto Sofia mostrava ao macaco de pelúcia todos os seus desenhos, Alexandre percebeu que havia sorrido mais num dia que no ano anterior inteiro. Sua vida estava mudando e, pela primeira vez, a mudança não lhe dava medo. Uma semana depois, Valéria teve que ir ao hospital para seus tratamentos. Alexandre ficou sozinho com Sofia pela primeira vez e o pânico o invadiu quando ela começou a chorar na porta. Não quero que mamãe vá embora, gritava Sofia se agarrando no vestido de Valéria. Só vão ser algumas horas, meu amor, dizia Valéria, mas notava-se que para ela também era difícil ir embora. E se não voltar? Vou voltar. Prometo. Alexandre não sabia o que fazer. Nunca havia consolado uma criança chorando. Sofia, disse se ajoelhando na altura dela, que tal se enquanto mamãe está no médico, você e eu fazemos algo divertido? Como o quê? Perguntou entre soluços. Não sei. O que você gosta de fazer? Gosto de pintar, ver filmes e comer sorvete. Perfeito. Vamos fazer as 3 coisas. Depois que Valéria foi embora, Alexandre levou Sofia para comprar materiais de arte. Nunca havia estado numa loja de brinquedos e se surpreendeu com quantas coisas existiam. Sofia queria tocar em tudo. Posso levar esses giz de cera e essa tinta? E esses pincéis? Pode levar tudo o que quiser. A vendedora sorriu quando viu Alexandre carregando 3 sacolas cheias de materiais de arte. Primeira vez comprando para sua filha? Dá para notar. Meio que sim, mas parece que estou me divertindo. De volta à cobertura, Alexandre estendeu o jornal no chão da sala para que Sofia pudesse pintar sem preocupações. Ela vestiu uma de suas camisas como avental e começou a criar. O que está pintando? Perguntou Alexandre se sentando ao lado dela. Uma casa. Mas não uma casa normal. Uma casa mágica, onde moram pais, mães e filhos e nunca ficam doentes. Alexandre sentiu um nó na garganta. Quer que eu ajude? Quero. Você pinta o céu e eu pinto a casa. Alexandre pegou um pincel pela primeira vez desde a escola primária. No começo, seus traços eram desajeitados, mas pouco a pouco foi se relaxando. Quando terminaram, tinham tinta nas mãos, na roupa e até no rosto. Estamos bem sujos, riu Sofia. A moça que limpa sua casa não vai brigar? Ela só vem amanhã. Além disso, posso limpar eu mesmo. Você sabe limpar? Alexandre percebeu que nunca havia limpado a própria casa. Sempre teve empregadas para isso. Vou aprender. Depois de limpar ou tentar limpar, pediram pizza e se sentaram para ver um filme de princesas. Alexandre nunca havia visto um filme animado e se surpreendeu que fosse realmente divertido. Por que a princesa não pode ficar com o príncipe? Perguntou. Porque os pais dela não deixam, mas no final vão ficar juntos. Sempre acontece igual nos filmes de princesas. Como você sabe? Porque já vi muitos. Mamãe diz que todas as princesas encontram seu final feliz. Quando Valéria voltou do hospital, encontrou Alexandre e Sofia dormindo no sofá com a televisão ainda ligada. Sofia estava encolhida contra o peito de Alexandre e ele tinha um braço protetor ao redor dela. Pela primeira vez em meses, Valéria sentiu paz. Sofia ia ficar bem. Os dias seguintes foram de adaptação. Alexandre começou a mudar sua rotina. Levantava mais cedo para tomar café com Sofia, voltava para casa para almoçar com elas e, à noite, lia histórias inventadas. Seus funcionários notaram a mudança. Chefe, os investidores americanos querem uma videoconferência às 8 da noite, disse Roberto. Não posso. Às 8, leio histórias. Histórias? É hora de dormir da Sofia. Podem esperar até amanhã. Roberto ficou boquiaberto. Alexandre Torres nunca havia colocado algo acima dos negócios. Uma noite, enquanto Alexandre inventava uma história sobre um dragão bom
que ajudava crianças perdidas, Sofia o interrompeu. Papai? Sim? Você vai continuar sendo meu pai quando mamãe for para o céu? Alexandre sentiu a garganta se fechar. Sofia sabia. De alguma forma sabia o que ia acontecer. Sim, Sofia. Sempre vou ser seu pai. E não vai me deixar num orfanato? Nunca. Esta é sua casa. Agora e para sempre. Sofia sorriu e fechou os olhos. Então está tudo bem, não tenho medo. Alexandre ficou sentado ao lado da cama até ter certeza de que ela dormia profundamente. Depois foi à sala onde Valéria estava tricotando uma bufanda pequena. Você ouviu? Perguntou. Ouvi, obrigada por ter dito isso, por fazê-la se sentir segura. É a verdade. Não vou abandoná-la. Valéria levantou o olhar do tricô. Sabe, acho que ela vai ser uma menina muito sortuda. Eu é que sou sortudo, respondeu Alexandre. E pela primeira vez realmente sentia isso. 2 semanas depois, Valéria já não conseguia se levantar da cama. Alexandre havia contratado uma enfermeira particular, mas Valéria insistia em passar seus últimos dias na cobertura perto de Sofia. Não quero que ela se lembre de mim num hospital, havia dito a Alexandre. Quero que se lembre de mim aqui, onde fomos felizes. Alexandre havia transformado a sala numa suíte improvisada. Comprou uma cama hospitalar e a colocou em frente à janela grande para que Valéria pudesse ver a cidade. Sofia passava as tardes deitada ao lado da mãe, vendo filmes e comendo picolé. Minha filha, preciso que me faça uma promessa, disse Valéria numa tarde enquanto Sofia desenhava no caderno novo. Que promessa, mamãe? Que sempre vai ser uma menina boa, que vai estudar muito e vai obedecer seu pai. Sim, eu prometo. Mas por que está me dizendo isso? Valéria olhou Alexandre, que estava parado na porta da cozinha escutando. Porque as mães sempre querem que seus filhos sejam felizes, mesmo quando não estamos por perto. Mas você sempre vai estar por perto. Papai disse que esta é nossa casa agora. Sim, meu amor, esta é sua casa. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Valéria pediu a Alexandre que se sentasse ao lado dela. Há coisas que preciso te dizer antes que seja tarde demais. Não precisa dizer nada, só descanse. Preciso sim, me escute. Valéria pegou sua mão com as poucas forças que lhe restavam. Sofia é uma menina muito inteligente, mas também muito sensível. Quando estiver triste, gosta que façam cócegas nos pés dela. Se acalma rápido. Alexandre gravou tudo na mente. Odeia verduras, mas se misturar com queijo, ela come. Adora histórias de princesas, mas também gosta das de aventura. E por favor, não deixe ela ver filmes de terror até pelo menos os 12 anos. Não vou deixar. Mais uma coisa. Na minha bolsa tem uma carta que escrevi para ela. Dê para ela quando fizer 18 anos. Não antes. O que diz a carta? Coisas que uma mãe diz à filha quando ela vira mulher. Coisas que eu não vou poder dizer. Alexandre sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Valéria, não sei se vou ser um bom pai. Já é um bom pai. Veja como Sofia mudou nessas semanas. Está feliz, se sente segura. Isso é tudo que importa. Mas e se eu fizer algo errado? Se não souber o que fazer quando ela estiver triste ou doente? Vai aprender. Todos os pais aprendem na prática. Além disso, Valéria sorriu fraquamente. Você tem algo que muitos pais não têm. O quê? Dinheiro suficiente para pagar a melhor babá do mundo. Os dois riram baixinho. Falando sério, continuou Valéria. Procure alguém para cuidar dela quando tiver que trabalhar. Alguém carinhoso que goste de estar com crianças. Já tenho alguém em mente. Minha assistente me deu o número de uma senhora que cuidou dos filhos dela. Chama-se Dona Carmen. Perfeito. E Alexandre? Sim? Obrigada. Por quê? Por abrir as portas para uma menina que você não conhecia. Por mudar sua vida por ela. Por ser um homem melhor do que eu esperava. Alexandre apertou sua mão. Obrigado por tê-la trazido para mim. Por me dar a oportunidade de conhecê-la. No dia seguinte, Valéria dormiu quase o dia todo. Só acordava quando Sofia falava com ela. Mamãe, desenhei uma flor para você. Está linda, meu amor. Pode colocar aí na mesa para eu ver? À noite, Alexandre estava conferindo e-mails no laptop quando ouviu Sofia conversando com a mãe. Mamãe, dói?
Às vezes sim, minha filha, mas quando estou com você, não dói nada. Você vai melhorar? Valéria ficou calada por um momento longo. Não, meu amor, não vou melhorar. Mas isso não significa que não vamos estar juntas. Como? Porque sempre que você pensar em mim, eu vou estar aqui. Valéria colocou a mão de Sofia no próprio coração. No seu coração. E quando sentir muita saudade, fale com seu pai, e ele vai te dar abraços da minha parte. Papai sabe dar abraços da sua parte? Vou ensinar ele. Naquela noite, Valéria morreu enquanto dormia. Alexandre acordou às 5 da manhã, quando ouviu Sofia chamando por ela. Mamãe, não acorda, disse Sofia com voz assustada. Alexandre se aproximou da cama e soube imediatamente que Valéria havia partido. Pegou Sofia no colo e a abraçou forte. Mamãe foi para o céu, não foi? Perguntou Sofia. Sim, meu amor, foi para o céu. Sofia chorou pela primeira vez desde que chegou à cobertura. Alexandre também chorou por uma mulher corajosa que lhe havia dado o maior presente de sua vida. 3 dias depois do funeral, Alexandre se encontrou completamente perdido. Não sabia como explicar a uma criança de 6 anos que sua mãe não ia voltar nunca. Sofia havia parado de falar quase completamente e mal comia. Não quer cereal? Perguntou Alexandre no café da manhã, mas Sofia só balançou a cabeça. Que tal se fizermos panquecas como a mamãe fazia? Sofia o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Você não sabe fazer panquecas como mamãe. Tinha razão. Alexandre não sabia fazer panquecas, nem sabia como pentear o cabelo dela, nem sabia que roupa vestir nela. Os últimos 3 dias haviam sido um desastre. Naquela tarde ligou para Dona Carmen. Senhor Torres, sou Carmen Vasques. Sua assistente me disse que precisa de ajuda com sua menina. Sim, preciso de ajuda urgente. Poderia vir hoje? Claro, chego em 1 hora. Dona Carmen era uma mulher de 55 anos com cabelo grisalho preso num coque e sorriso gentil. Quando chegou, Sofia estava sentada no chão da sala vendo televisão sem realmente prestar atenção. Oi, bonita, disse Dona Carmen se sentando no chão ao lado dela. Me disseram que você gosta muito de desenhos. Sofia a olhou com curiosidade, mas não disse nada. Sabe o quê? Eu também gosto. Pode me mostrar alguns dos seus? Sofia se levantou devagar e trouxe uma pilha de desenhos. Dona Carmen os conferiu um por um, fazendo comentários genuínos sobre cada um. Este cachorro está muito bonito. É de algum filme? Não, disse Sofia baixinho. É o cachorro que quero ter um dia. E como vai se chamar? Chocolate, porque é marrom. Alexandre observava da cozinha, impressionado. Em 5 minutos, Dona Carmen havia conseguido que Sofia falasse mais que em 3 dias. Senhor Torres, disse Dona Carmen depois, a menina está triste, mas é normal. Precisa de tempo e muito carinho. Não sei como dar carinho, não sei como ser pai. Ninguém nasce sabendo, se aprende dia a dia. Aceitaria o trabalho? Posso pagar muito bem. Não se trata de dinheiro, senhor. Se trata de que essa menina precisa de estabilidade. O senhor tem certeza de que quer mudar sua vida por ela? Alexandre olhou em direção à sala, onde Sofia estava colorindo um desenho novo. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Então aceito. Dona Carmen começou a trabalhar no dia seguinte. Chegava às 7 da manhã e ficava até Alexandre voltar do escritório. Mas o mais importante é que começou a ensinar Alexandre como cuidar de Sofia. Crianças precisam de rotina, explicou. Café da manhã na mesma hora, banho antes de dormir, histórias todas as noites. E se eu não tiver tempo para histórias? Então arranje tempo. Histórias são mais importantes que qualquer reunião de trabalho. Alexandre começou a mudar seus horários. Cancelou viagens, delegou mais responsabilidades a Roberto e, pela primeira vez na vida, saía do escritório antes das 6 da tarde. Você enlouqueceu? Disse Roberto. Temos a apresentação mais importante do ano na próxima semana. Você pode conduzir. Confio em você. E se algo der errado? Então dará errado. Há coisas mais importantes que dinheiro. Roberto o olhou como se tivesse perdido o juízo. Uma noite, enquanto Alexandre lia uma história sobre uma ratinha aventureira, Sofia o interrompeu. Papai,
Sim. Você também vai morrer? A pergunta o atingiu como um martelo. Alexandre fechou o livro e olhou sua filha nos olhos. Algum dia, mas não por muitos anos. E quando isso acontecer, você já vai ser uma mulher adulta com seus próprios filhos. Me promete? Prometo. Sofia se aninharam contra ele. E nunca vai me deixar sozinha? Nunca. Sempre vou estar aqui para cuidar de você. Mesmo se eu fizer travessuras? Mesmo se fizer travessuras. Mesmo se tirar notas ruins? Mesmo se tirar notas ruins. Mesmo se quebrar algo muito caro? Alexandre riu. Mesmo se quebrar algo muito caro. Embora eu espere que não quebre nada muito caro. Sofia riu também. Era a primeira vez que ria desde que a mãe morreu. Te amo, papai. Eu também te amo, princesa. Alexandre ficou acordado naquela noite pensando. Sua vida havia mudado completamente em um mês. Já não acordava pensando em quanto dinheiro ia ganhar naquele dia. Acordava pensando se Sofia havia dormido bem, se estava feliz, se precisava de algo. E pela primeira vez na vida, se sentia realmente rico. Não pelo dinheiro no banco, mas pela menina que dormia no quarto ao lado, que o havia escolhido como pai e que confiava nele completamente. Dona Carmen tinha razão. Estava se tornando pai dia a dia, e cada dia era melhor que o anterior. 5 anos depois, Alexandre acordou no sábado de manhã com o barulho de pratos na cozinha e risadas. Vestiu um roupão e desceu as escadas de sua nova casa, uma casa com jardim que havia comprado 3 anos antes. Bom dia, papai, gritou Sofia, que agora tinha 11 anos e havia crescido muito. Estou fazendo panquecas para todo mundo. Para todo mundo? Sim, para você, para mim, para Lúcia e para Isabela. Elas vão ficar para o café da manhã. Alexandre sorriu. Lúcia havia passado de ser mãe da amiga de Sofia a se tornar sua namorada há 2 anos. Isabela e Sofia haviam se tornado praticamente irmãs. Onde está a Lúcia? Perguntou Alexandre, dando um beijo na cabeça de Sofia. No jardim, regando as flores que plantamos ontem. Alexandre saiu ao quintal. Era um jardim grande com grama verde, flores coloridas e uma mangueira que haviam plantado em homenagem a Valéria. Lúcia estava regando as rosas novas, vestida com jeans e camiseta simples. Bom dia, linda, disse abraçando-a por trás. Bom dia, dormiu bem? Perfeitamente. E você? Também, embora Isabela tenha acordado muito cedo. Está animada com a festa desta tarde. Era o 11º aniversário de Sofia e haviam organizado uma festa no jardim com todos os amigos da escola. Já ligou para Dona Carmen? Perguntou Alexandre. Sim, chega às 2 com o bolo. Diz que é surpresa, mas Sofia já sabe que vai ter formato de livro, porque falou que quer ser escritora quando crescer. Alexandre riu. Sua filha mudava de profissão todo mês. No mês passado queria ser veterinária. Antes queria ser professora e antes disso queria ser astronauta. Papai, Sofia saiu ao jardim com chocolate, o Golden Retriever que haviam dado de presente no ano anterior. Já podemos abrir os presentes? Só depois do café da manhã, princesa. Primeiro tomamos café todos juntos. É tradição. Sofia suspirou dramaticamente, mas riu. Aos 11 anos já havia aprendido que seu pai tinha regras claras, mas também era muito carinhoso. Durante o café da manhã, Isabela contou sobre a peça de teatro que estavam preparando na escola. Sofia vai ser a narradora, explicou Isabela. E eu vou fazer de árvore, como sua mãe, disse Alexandre a Sofia, lembrando do que Valéria havia contado sobre peças de teatro. Minha mãe também foi árvore numa peça? Sim. Quando tinha sua idade, me contou que foi a melhor atuação de árvore de toda a história. Sofia riu. Alexandre falava de Valéria com frequência, sempre com carinho e alegria. Não queria que Sofia esquecesse a mãe, mas também não queria que crescesse triste por sua ausência. Depois do café da manhã, abriram os presentes. Alexandre havia comprado um notebook novo para que ela escrevesse suas histórias. Lúcia deu uma caixa cheia de livros de aventura. Isabela deu uma pulseira da amizade que havia feito ela mesma. Gosta do seu dia especial até agora? Perguntou Alexandre a Sofia enquanto preparavam decorações para a festa. Adoro.
Mas papai, posso te pedir uma coisa? O que quiser. Podemos ir um pouquinho no cemitério antes dos meus amigos chegarem? Quero levar flores para a mamãe e contar sobre meu aniversário. Alexandre sentiu uma pontada de emoção. Sofia visitava o túmulo de Valéria todo mês e sempre contava as coisas importantes que aconteciam em sua vida. Claro, vamos agora. No cemitério, Sofia colocou flores frescas no túmulo da mãe e se sentou na grama. Oi, mamãe. Hoje faço 11 anos. Já sou bem grande, né? Papai me comprou um computador para escrever histórias como você queria e Lúcia está me ensinando a cozinhar suas receitas favoritas. Sofia fez uma pausa. Papai é o melhor pai do mundo. Cuida muito bem de mim e nunca me deixou sozinha como prometeu. E acho que você ficaria feliz de saber que agora somos uma família maior. Lúcia e Isabela fazem parte da nossa família também. Alexandre limpou uma lágrima. Depois de 5 anos, ainda se emocionava quando Sofia conversava com a mãe. Pronto, já vamos, disse Sofia se levantando. Mas volto o mês que vem para contar como foi na peça de teatro. No carro, Sofia ficou pensativa. Papai? Sim? Você acha que mamãe está orgulhosa da gente? Alexandre olhou sua filha pelo retrovisor. Era linda, inteligente, bondosa e feliz. Havia crescido cercada de amor e com todas as oportunidades do mundo. Tenho certeza absoluta de que está muito orgulhosa de você por ser uma menina incrível e de mim por ter aprendido a ser seu pai. E da Lúcia também. E da Lúcia também, por ter te amado como se fosse sua própria filha. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Isabela e Lúcia voltaram para casa, Alexandre cobriu Sofia na cama. Foi o melhor aniversário da sua vida? Perguntou. Foi, mas sabe o que é o melhor de tudo? O quê? Que todos os dias com você são como aniversário, porque todos os dias você me faz sentir especial. Alexandre deu um beijo na testa dela. Você é o que há de mais especial na minha vida, princesa. Enquanto apagava a luz, Alexandre pensou em tudo que havia mudado desde aquela noite chuvosa, quando Sofia e Valéria bateram à sua porta. Havia trocado sua cobertura por uma casa com jardim, suas reuniões noturnas por jantares em família, suas viagens de negócios por peças de teatro da escola. E havia sido a melhor troca da sua vida. Seu celular vibrou com uma mensagem de Lúcia. Obrigada por um dia perfeito. Te amo. Alexandre sorriu e respondeu. Obrigado por fazer nossa família completa. Amo vocês duas. Ficou parado na porta do quarto de Sofia, vendo como dormia. Amanhã seria outro dia cheio de aventuras, risadas e a felicidade simples de ser pai. O amor, cuidado e paciência só haviam crescido mais fortes com o tempo. Epílogo. 10 anos depois. Sofia estava no jardim da casa, agora com 21 anos, formada em jornalismo e trabalhando numa revista. Alexandre, aos 55 anos, observava da janela enquanto ela brincava com os filhos de Lúcia. Eles haviam se casado 5 anos antes. Vovô Alexandre! Gritou o pequeno Pedro, de 4 anos. Sofia está contando a história de como vocês se conheceram. Alexandre sorriu. Sofia adorava contar aquela história para as crianças, sempre terminando com "E foi assim que descobri que, às vezes, os melhores presentes chegam quando menos esperamos." Lúcia se aproximou dele na cozinha. Em que está pensando? Em como uma noite chuvosa mudou tudo. Se Sofia e Valéria não tivessem aparecido naquela noite... Mas apareceram, e olha só o que construímos. Alexandre olhou ao redor. A casa estava cheia de risadas, desenhos na geladeira, brinquedos espalhados, o barulho alegre de uma família de verdade. Lúcia, sim? Obrigado por me ajudar a criar nossa filha. Nossa filha, repetiu Lúcia sorrindo. Gosto de como isso soa. Lá fora, Sofia continuava. E sabem qual é a parte mais importante da história? Que o amor de uma família não vem do sangue. Vem da escolha de cuidar, de estar presente, de nunca desistir um do outro. Alexandre fechou os olhos e, por um momento, sentiu como se Valéria estivesse ali também, sorrindo ao ver a mulher incrível que Sofia havia se tornado. Sua vida havia começado de verdade naquela noite chuvosa.
e continuava sendo extraordinária todos os dias. Fim. Esta história nos ensina que o amor verdadeiro pode transformar completamente nossas vidas e que ser pai não se trata de sangue, mas do coração que decidimos abrir. O amor paternal, construído com paciência, dedicação e presença, pode florescer das formas mais inesperadas e criar famílias verdadeiras.